Pessoal, boa tarde. Esse é o terceiro encontro das nossas rodas de conversa, a construção social da infância, da juventude, da família moderna, rodas de conversa organizada por nós, professores da Escola de Educação da Unirio. A gente teve um primeiro encontro onde a gente abriu o curso. Semana passada a gente teve a roda ministrada pela professora Cláudia Braga Andrade, e hoje a gente vai ter a roda chamada Em Nome do Sujeito, o que a psicanálise pode oferecer à educação do infantil. Roda essa que vai ser ministrada pelas professoras Lúcia Pérez e Rita Manso, e vai ter a professora Eliane Ribeiro e o professor Henrique Pleasance como debatedores. Rita. Então, eu vou começar, combinei assim com a Lúcia, e inicio agradecendo, primeiro, e parabenizando o Ricardo pela ideia, né, de fazer essas rodas de conversas, agradecer também aos alunos aqui presentes que estão dando suporte, materializando a possibilidade desses encontros acontecerem. Eu hoje vou ter o prazer de dividir com a Lúcia Pérez, minha amiga, companheira, desde o doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ. Quero agradecer também já a Eliane Ribeiro, a professora, minha colega do DFE, pessoa sempre muito carinhosa, e ao Henrique Pleasance, né, que está dando o prazer, juntando aqui com uma palavra em português, da sua presença, não é? Que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas já conheço de trocas, enfim, por outros motivos. O tema, né, que eu vou abordar hoje corresponde a uma pesquisa que eu desenvolvo há alguns anos, na verdade, desde a minha entrada na Unirio, 1998, já com uma trajetória grande no campo da psicanálise. Acho que muitos de vocês sabem que também sou professora da UERJ, atualmente só na pós-graduação em psicanálise. Então, a minha entrada na Unirio me fez deparar com as questões da educação, no departamento de fundamentos, e aprofundar mais algo que eu já sabia. É interessante porque eu sempre soube que não tem jeito do mundo melhorar se não for através da educação. Claro, a psicanálise ela é um recurso posterior. O Freud chegou a, inclusive, chamá-la de pós-educação, né? Mas os primeiros efeitos sobre o sujeito vêm, claro, da educação. Inicialmente, a educação dos pais, uma educação primária, ali no contato com o outro, e depois, então, a entrada na escola, enfim. Então, vou começar. Eu vou ler para não me perder, senão vou ficar conversando muito com vocês, embora seja uma roda de conversa, né? Na palestra da Cláudia, que está aqui presente também, nova amiga, ela priorizou a noção de infância e uma das questões que surgiu abordava que não há apenas uma infância, mas infâncias, com destaque às classes sociais, às diferentes culturas e situações político-econômicas, e eu diria às singularidades, ao particular histórico de cada sujeito. Hoje, eu gostaria de destacar justamente a singularidade de cada criança, de cada sujeito, a partir de fenômenos universais, isto é, aquilo que há de comum entre os humanos. Um exemplo. Para Freud, o complexo de Édipo é um conceito universal, porém vivido de forma singular. Não há dois humanos que atravessem este período da mesma forma, mas ninguém escapará dele, sobretudo porque trata-se da primeira experiência de amor, aquela que abre caminho para todas as ligações vindouras. Entre os fenômenos existenciais comuns, o que é vivido por todo e qualquer ser humano, queremos ressaltar a importância da linguagem como um desses universais. Somos seres falantes
independentemente de classe social, cultura, situação econômica. Então, aqui um pouquinho da história de como é que nasce um sujeito, né? Sublinho que muito antes de nascer como uma massa de carne, a criança já existe no desejo da mãe. Ela ainda não é um corpo e muito menos tem um. Os corpos nascem desabitados e desamparados, embora só possamos nos dar conta disso depois do surgimento da autoconsciência. Para sair do estado de natureza e passar ao estado de cultura, será necessária uma operação sofisticada e, ao mesmo tempo, delicada, para que a massa de carne se torne um corpo e nele habite um sujeito. A voz antecede e acompanha os cuidados maternos. O bebê é acariciado, alimentado, aquecido, acalentado, seus genitais são cuidadosamente higienizados com as devidas diferenças para menino ou menina. É por isso que o impulso mais primordial de uma mãe é despertar seu bebê para a vida. Ela deve erotizar a massa de carne, transformando-a em um corpo. O pai, a função paterna, transforma-o em sujeito. A mãe estimula o bebê com seu toque e confere sentido às sensações que provêm de seu interior e que ele manifesta através de choro ou gritos, dor de barriga, dor de ouvido, fome, vontade de ficar no colo. A noção de espaço começa a se interiorizar. A noção de tempo virá bem depois, por volta do 2º ou 3º ano de vida. A criança se desenvolve, sobretudo, para responder ao desejo daquele outro que parece não se cansar de falar com ela, mesmo que ela pouco responda. É então um fato que as crianças vêm ao mundo sem fala. São os ínfants, após serem lançadas em um mar de linguagem. Mas, na medida em que entram em contato com o outro, no exercício da função materna, elas vão gradativamente se apropriando de sons que serão organizados para formar palavras e assim traduzir para o outro o seu querer. No início, desconhece os significados dos sons que escutam, mas gradativamente aprenderão a ler os sinais do mundo, o que o outro emite, o que o outro quer de mim. Obviamente, há exceções, como os autistas, mas deles não falaremos hoje. E assim, gradativamente, nascerá um sujeito. Em português, a palavra sujeito se origina do latim subjectum, o que jaz por baixo. São seus sinônimos: indivíduo, vassalo, súdito, submisso, subordinado, dócil, escravizado, cativo, predisposto, inclinado, exposto, dominado. O sujeito para a psicanálise é aquele que surgirá a partir da relação com o outro. Ele é assujeitado, ele está alienado ao desejo do outro, cativo até certo ponto. Aqui chama atenção, porque na medida que eu estava escrevendo, eu falei, ele será cativo até advir a capacidade crítica que a educação nos dá. O que é fundamental entender é que ele se constituirá como sujeito desejante. A princípio, ele não deseja nada, a mãe deseja por ele, né? É aquele que estará submetido à castração, isto é, será aquele que se sabe incompleto. Por isso, em psicanálise lacaniana, o sujeito é sempre barrado. Ele tem uma barra que é para significar que ele perdeu algo, nele está inserida a falta, e ele não pode ter tudo, ele não é tudo. Não adianta se encantar com a imagem narcísica, porque ele é incompleto. O sujeito não é o indivíduo, porque indivíduo significa o não dividido.
Ao contrário, ele é fragmentado em dependências, como as de uma casa, sala, quarto, cozinha, banheiro, etc. Aqui a gente pode introduzir os conceitos freudianos referentes às instâncias do aparelho psíquico. Isso, eu, supereu, considerando também o mundo externo como uma quarta instância. O Freud diz assim, olha, cada um de nós, o eu acha, né, que é senhor da sua casa, mas ele não é. Na verdade, ele tem que atender a vários senhores, né? Ele tem que obedecer aos impulsos do isso, que demanda satisfação, tem que obedecer às exigências controladoras do supereu e também tem que atender ao mundo externo, que está o tempo inteiro exigindo dele limites, né, a contenção, que é o próprio processo educativo. Na verdade, eu faria aqui é uma coisa que eu acho que é importante, saltando da concepção freudiana para a lacaniana, o sujeito não é o ego do Freud. Tá? Então, na verdade, o sujeito lacaniano, ele poderia corresponder a uma quinta instância se ele não fosse a própria falta. Né? Ao se identificar com a incompletude que o torna sujeito, ele também origina-se daí, talvez todas as dificuldades que ele tem de atender a tantos senhores. O ego, que é narcísico, que é sempre identificatório, que exige sempre a mesma coisa. Do outro lado, a instância superegóica, exigir, né, comportamento, disciplina. E, do outro lado, a pulsão, a cobrar gozo. Né? Ele tem que se ver com todas as instâncias, além do mundo externo. E aí entra a questão social, que depois eu vou abordar. Então, a psicanálise põe a descoberto o fato de que o sujeito não é senhor em sua própria casa. Ele não nasce com o corpo, com a massa de carne. A massa de carne, carrega o potencial para acolhê-lo. Né? E quando esse potencial se realizar, o sujeito, então, se encarregará dos cuidados com o corpo, e ele passa a ter um corpo. Isso, contudo, só acontecerá, se, e somente se, a massa de carne for bombardeada pela linguagem. As palavras, inicialmente meros traços minêmicos, que Lacan vai chamar de significantes, cravam raízes na carne, dando-lhe contornos. Vejam que a criança inicialmente não conhece o seu próprio corpo. Né? Ela não tem o corpo. Né? O corpo é vivido como uma massa orgânica, inicialmente. O sujeito é sempre referente ao desejo inconsciente, mas como vassalo, escravizado ao desejo do outro, prisioneiro da cadeia de repetições, como se estivesse enredado em um labirinto cuja saída é dificilmente encontrada, fazendo da palavra do outro a sua. A psicanálise vem, então, justamente promover a sua subversão, a partir do encontro com as formações do inconsciente, que não está nem dentro nem fora do sujeito. Ela, na verdade, oscila, caminha como numa banda de Möbius, numa curva que vai e volta. Eu talvez tivesse que colocar aqui a banda de Möbius, feito por um pintor, que é muito legal, tem as formigas andando por dentro e por fora. Mas, enfim, qualquer coisa a gente conversa depois. É conhecido o aforisma lacaniano que afirma ser o inconsciente estruturado como uma linguagem. Ele esclarece, numa conferência nos Estados Unidos, que nunca disse que o inconsciente fosse um ajuntamento de palavras, e sim que o inconsciente tem uma estruturação precisa. Ele identifica, inclusive, uma redundância na frase, pois para ele, estruturado e como uma linguagem significam exatamente a mesma coisa. Mas de qual linguagem se trata no inconsciente? O Lacan nos responde: linguagem é linguagem, e só há um tipo de linguagem, a língua concreta.
o inglês, o francês, o português, por exemplo, falada pelas pessoas. É esta língua que estrutura o sujeito, sendo que a mensagem procede do lugar do outro e esse outro fala uma língua. No entanto, o sujeito é mais do que aquele que fala a língua e que muitas vezes está oculto numa sentença. Por exemplo, chove. Ancorado em Freud, reafirma a questão que a natureza do inconsciente coloca diante de nós, a de que alguma coisa sempre pensa e que o inconsciente está acima de todos os pensamentos e que aquilo que pensa está vedado à consciência. Desta forma, né, Lacan vai se opor fundamentalmente e vai achar mesmo um absurdo que se pense numa unidade totalizadora do sujeito, como muitos teóricos, enfim, inclusive no próprio campo da psicanálise, pareciam acreditar, né? Aqui, então, eu vou fazer um pequeno salto entrando com Freud. A invenção da psicanálise e a descoberta do inconsciente, contribuições preciosas de Sigmund Freud, marcaram profundamente o século XX. Numa gravação à BBC, já em Londres, em 1938, ele diz no inglês profundamente carregado do sotaque germânico que sua invenção lhe custou caro, mas que teve a boa sorte de fazer descobertas que auxiliam no tratamento das neuroses. E aqui eu vou pedir para Mariana colocar a própria voz do Freud. I started my professional activity as a psychiatrist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinct to urges and findings through the new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Mein Name? Sigmund Freud. Obrigada, Mariana. Então, como vocês viram, Freud aí já bem velhinho, contando para a gente, né? Contando lá na BBC, na única entrevista que ele deu
a vida para uma rádio. O que ele fez, né, o que ele criou, de uma maneira muito modesta, e apontando aqui para alguma coisa que é cruel, que provavelmente não vai dar para abordar hoje, que é o fato dele ter sido obrigado a sair de Viena por conta da invasão alemã nazista, né? Que não teve jeito, né? Tinha que sair. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês que a psicanálise, contudo, não é apenas um método de tratamento do sofrimento neurótico, né? Como Freud diz aqui, descobrir, né, algum alívio ele queria trazer para o sofrimento neurótico. Mas a psicanálise é também uma ferramenta de leitura poderosa dos fenômenos sociais, além de um aparato vigoroso e rigoroso de compreensão do que somos, do nosso aparelho anímico. Ela influenciou diversos campos de saber, da sociologia, medicina, da filosofia política, da pedagogia ao direito. Hoje, talvez mais do que em qualquer outra época, seus ensinamentos servem de esteio a muitos pensadores. Nascido em 6 de maio de 1856, na Morávia, que hoje é a República Tcheca, ele viveu toda a sua vida em Viena, com a Marta, a cunhada, a Mina e os 6 filhos. Pretendia morrer ali. Contudo, com a invasão, ele se viu forçado a partir, né, para Londres. E quem o ajudou foi a Marie Bonaparte, princesa da Grécia, neta de Napoleão, que teve que subornar a Gestapo, né, para deixá-lo partir com os seus. Quando a princesa Marie Bonaparte retornou, ela ainda tentou trazer também as irmãs de Freud, né, e suas famílias, mas aí as autoridades nazistas recusaram e todas foram assassinadas em campos de concentração. Quando o Freud soube que, além de tudo isso, antes, né, até da prisão das irmãs, os alemães estavam queimando os livros dele, né, antes mesmo, e aí que eles entenderam, né, começou a junção de todo mundo para tentar tirar o Freud de Viena, o Freud fez o seguinte comentário: mas houve um progresso. Na Idade Média, queimavam os autores. Agora, eram os livros. Numa nota de rodapé, que é uma nota, as notas de rodapé dos textos freudianos são também importantíssimas, né? Mas numa nota de rodapé no livro O Eu e o Isso, ele afirma que a natureza humana, que ele, enfim, algo que se pode questionar, essa palavra natureza, no que diz respeito ao humano, mas ele escreve: a natureza humana possui um alcance muito maior, tanto para o bem como para o mal, do que pensa possuir. Isto é, do que o seu ego está cônscio através da percepção consciente. Neste sentido, não só a psicanálise deve se defrontar com poderosos obstáculos à cura, no que diz respeito ao próprio tratamento, que Freud nomeia reação terapêutica negativa, como também a civilização. O processo civilizatório também se defronta com o que se poderia chamar de uma espécie de empuxo à barbárie. Desde o início, então, de seus primeiros artigos, Freud teve a clareza de que há uma luta quase irreconciliável entre o desejo que habita em nós e nos constitui como sujeitos e aquilo que a sociedade espera e nos impõe como limites à satisfação pulsional. Em 1895, já, né, numa obra anterior à publicação da Interpretação de Sonhos, uma obra intitulada Alguns Critérios para Destacar da Neurastenia uma síndrome particular, intitulada Neurose de Angústia. Todo mundo deve conhecer, porque a neurose de angústia nada mais é do que o que hoje não, né, já tem uns 20 anos, a psiquiatria chama de síndrome do pânico. Mas o Freud já apontava naquela época, né, os critérios, a sintomatologia muito melhor, inclusive, que os manuais da psiquiatria de hoje.
De qualquer forma, ele já sabia que havia algo, né? Um preço a ser pago pelos sujeitos com a quantidade de renúncia pulsional que eles teriam que fazer. As exigências culturais da sua época, uma época vitoriana, rigorosa, né? Bem hipócrita, utilizando aqui uma expressão do Foucault, exigia dos sujeitos uma renúncia quase que impossível. O preço a ser pago era o adoecimento. Em 1908, ele escreve Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, tornando-se mais incisivo. Não há como viver em sociedade sem apresentar sintomas. Quanto mais autoritária é uma sociedade, mais adoecidos são seus cidadãos. Quanto mais permissiva, mais ataques ao laço social seus membros farão. Da mesma forma, ele aponta que a educação, na sua época, como eu disse antes, bastante repressora, né? Inspirada lá nos trâmites da Rainha Vitória, impunha uma exigência rigorosa também às crianças. Então, caberia aos educadores encontrar o meio termo entre Sila e Caríbides. Ele diz assim: por conseguinte, a educação deve inibir, proibir e suprimir a satisfação pulsional, e isto ela procurou fazer em todos os períodos da história. Na análise, porém, temos verificado que precisamente essa supressão das pulsões envolve o risco de doença neurótica. Assim, a educação tem de escolher seu caminho entre o Sila da não interferência e o Caríbides da frustração. Proibir ou deixar ao léu? O quanto se pode aceitar do conteúdo repressivo para a pulsão difere de sujeito para sujeito. Algumas crianças, inclusive em alguns momentos Freud aborda isso, e chama a atenção de vocês que a filha do Freud, a Ana Freud, era pedagoga. Então, ele tinha muita simpatia pela pedagogia, né? Pelo processo educativo de crianças. E se interessava por isso. Mas, por outro lado, o grande foco dele era o adoecimento psíquico, né? Então, ele entendia que algumas crianças são mais educáveis do que outras. Algumas crianças são mais dóceis, né? Conseguem mais escutar o outro e abdicar da satisfação pulsional em nome de outra coisa. Ou, como quem diz assim, não, agora não pode comer brigadeiro, agora é hora do almoço, depois, né? Depois, na sobremesa, você come. Esse adiamento para a criança muito pequena é muito difícil, né? Por outro lado, ele chama atenção para uma pulsão, para uma característica da pulsão, a utilização, né, da carga pulsional para o desejo de saber, a curiosidade infantil. Ele vai dar um nome a esta característica pulsional de pulsão epistemofílica, né? Uma pulsão que se voltaria para a aprendizagem, para o conhecimento. Se ele, na verdade, toda criança, se não tiver nenhum problema com ela vai desenvolver, ela é curiosa, ela quer saber, ela pergunta, né? Há um período que as crianças criam muitos porquês, né? Por que o sol não cai? Por que a lua diminui? Por que a estrela brilha? Enfim, de onde eu vim, né? Como é que eu nasci? São perguntas fundamentais que as crianças fazem. O que acontece quando se impede uma criança de deixar sair o seu desejo de saber? Aí dou um exemplo para vocês. O caso de um menino bastante vivaz, esperto, interessado na escola, que, de um período de férias escolares para o início das aulas, deixou de mostrar interesse pela escola. A orientadora pedagógica atenta chama seus pais. Encontrando depois com o analista, a mãe, constrangida, admite que ele é adotado, uma criança de 8 anos, mas que jamais iria contar para ele. Não quer falar sobre isso. Lembra, inclusive,
que foi durante as férias que recebeu sua irmã e cunhadas com seus filhos uma tarde em casa. Uma dessas, né, das cunhadas estava grávida. O encontro, então, resultou em um repertório de lembranças dessas mulheres sobre as gravidezes de cada uma. Todas falavam, menos essa mãe. As crianças brincavam no local. À noite, ao colocar seu filho para dormir, ele indagou: mãe, como é que foi a minha gravidez? A gravidez de mim. A mãe violentamente responde: lá vem você querendo saber? Vai dormir. A criança, então, atendendo ao desejo do outro materno, cessa de se interessar por perguntar. Compreendeu que o que estava em risco é o fato de a mãe continuar querendo saber dele. Quem sabe ela desistisse se ele continuasse perguntando. Não mais perguntou. Em contrapartida, apareceram sintomas. Uma encoprese, prender, né, as fezes, não pergunta mais, desinteresse na escola, como sintomas desse não querer saber. Interessante destacar que isso se passa da mesma forma em sociedade. Angela Davis, em Educação e Libertação, uma perspectiva das mulheres negras, desnuda o maldoso investimento das autoridades na ignorância do povo negro estadunidense. Fenômeno que, aliás, podemos estender a todas as sociedades capitalistas desse mundo do coronavírus. Em especial, Davis lembra o grande e ousado projeto feito por Mirtila Meiner, corajosa educadora branca, que desafiou as leis racistas dos Estados Unidos em 1851, quando criou em Washington uma escola de formação de professoras negras. Ela já tinha uma longa experiência como professora de crianças no estado mais racista dos Estados Unidos, o Mississippi. Então, um complemento dizendo que não interessa ao grande outro, aos poderosos que comandam a linguagem, né, que comandam a mídia, os meios de comunicação, que alguém, né, tenha consciência de sua própria existência e de seu desejo. Eis porque, no dizer de Paulo Freire, o homem deve atuar, pensar, crescer, transformar e não adaptar-se fatalisticamente a uma realidade desumanizante. Saindo da alienação ao desejo do outro, o qual, no discurso capitalista, despreza o laço social, negando a castração, o sujeito começará a ultrapassar o limite congelante do trauma. Ele poderá ir além, pois o ser alienado não olha para a realidade com critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso, vive uma realidade imaginária e não a sua própria realidade objetiva. Claro que qualquer aprendizagem inicial se faz por desejo de manter o objeto de amor, fonte de intensa e profunda satisfação. Como disse no início, espero ter, nesse curtíssimo espaço de tempo, destacado que uma das contribuições mais importantes da psicanálise foi a importância do desejo, ou eros, a pulsão sexual, para a manutenção da vida e para que os humanos não se destruam entre si. Para Freud, o amor é o grande educador e não há condição alguma de fazer uma criança ou o infantil que há em todos nós renunciar à satisfação se não houver uma troca. Trata-se de um escambo. A criança abre mão do prazer em troca do amor, a atenção, o reconhecimento de sua existência singular. Muito obrigada. Bem, partimos agora, né, para a segunda parte da nossa exposição, na qual nós estaremos agora articulando o que Rita trouxe sobre a psicanálise com as contribuições de Paulo Freire à educação, e começamos com uma pergunta:
Seria Paulo Freire um subversivo? À primeira vista, né, pode parecer estranho, né, que num encontro dedicado a problematizar as construções da infância e da adolescência, nós tenhamos convidado Paulo Freire a estar conosco, né, até porque ele, tudo bem, ele é um educador, mas até onde se sabe, na sua vasta obra, não há grande espaço para a criança em si, né? Ele trabalhou com alfabetização, sim, mas trabalhou com alfabetização de adultos, né? Também pode parecer bastante estranho que a gente também ter feito essa conexão juntando Paulo Freire, cuja fundamentação teórica, filosófica, né, passa por Hegel, que também interessou muito, especialmente a Lacan, também, de alguma forma, Freud também bebeu nessa fonte e tal, tem a questão da dialética, mas em nenhum momento fica claro na teorização de Paulo Freire uma participação da psicanálise, né? E a gente aqui está sendo um tanto quanto ousada quando a gente pretende sustentar que, apesar de tudo, né, mesmo ele não tendo feito uma teorização específica voltada sobre a criança, mesmo ele não tendo tido a psicanálise explicitamente como uma fundamentação, a partir do momento em que, em toda a sua prática, em toda a sua praxis, que é uma prática encarnada, é uma prática na qual ele entra em contato, dialetiza com o real, dialisa com o cotidiano, dialetiza com questões que o atravessavam para produzir transformações, a gente pensa que é possível, talvez seja possível, a gente fazer essa aproximação. Mas ficamos ainda com uma pergunta. E o que teria, então, o brilhante filósofo e pedagogo, patrono da educação brasileira, a ver com essa educação, se ele, de certa forma, não trabalhou diretamente com a psicanálise e seu trabalho foi mais voltado para a educação de jovens e adultos. Muito bem. Nesse sentido, eu vou pedir para Mariana, para entrar, se possível, com um filminho. Quem trabalhava em agricultura, eu trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, que ele era comunista, não sabe? Angicos não foi escolhida por acaso. Angicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte. Começou assim. Apareceu um jipe aí na rua, na cidade, né, anunciando essas escolas. Eu me importo aí, me ajuntei mais minha irmã, digo, vamos embora. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Na época, analfabeto não votava. Então você imagine o que era você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano.
Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou-se a escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, escondeu tudo. Eu não escondi nada, queimou, eu não queimei nada, eu deixei escondida. Que quando terminou as aulas, a gente não tem nada guardado porque deu fim a tudo, que era se pegasse, a polícia pegasse, metia pego, sabe? Desde então, nunca mais Paulo Freire entrou no Ministério da Educação. Tijolo, telha e belota. Quem foi Paulo Freire? Bem, ainda que esse grande expoente da educação brasileira dispense apresentações, né, sempre é interessante reavivarmos a memória revisitando a sua biografia e o seu legado. Então, nesse sentido, eu vou fazer um breve recorte assim, dos pontos comemorativos mais importantes dessa história tão bonita, né? Enfim, Paulo Freire é um nordestino, ele nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, em Pernambuco. Ele aprendeu a ler com a sua família, com os pais, no quintal, à sombra das árvores do quintal de sua casa. Era filho de classe média, mas no final dos anos 29, foi uma época de crise econômica mundial, e que acabou também atingindo o Nordeste. A família passou por sérias dificuldades financeiras, o pai também veio a falecer, e eles tiveram, inclusive, que se mudar de cidade, e, inclusive, isso teve reflexos na trajetória dele educacional, fez com que ele se atrasasse um pouco. Bem, essa passagem, ele era de classe média, ok, mas teve um período da sua vida no qual ele passou por grandes dificuldades financeiras. É possível supor que esse atravessamento, essa passagem por essas dificuldades, trouxeram marcas que possivelmente interferiram nas suas escolhas e determinaram o seu caminho futuro. Porque a história de um sujeito, a história subjetiva, ela de alguma forma, ela influencia a nossa vida e as nossas escolhas de uma maneira assim indestrutível, porque ela compõe um pouco daquilo que Rita nos trouxe, né? Que é a questão do desejo enquanto desejo inconsciente. A gente, de alguma forma, sempre vai estar visitando, revisitando essas marcas. Então, o que aconteceu nessa história, né, marcado por essa passagem, né, por esse tempo no campo, marcado por essa passagem, por esse enfrentamento de um tempo de maior pobreza, aos 20 anos, ele entra numa graduação em Direito. Mas ele saiu, ele se graduou em Direito. Mas ele fez um caminho peculiar, apesar de ter feito um excelente curso como jurista. Ele ao final da sua graduação, ele não foi trabalhar como advogado, como era de se esperar. Ele optou por trabalhar como professor de língua portuguesa no ensino secundário. Até porque ele já tinha um interesse profundo pelo estudo da linguagem e pelo estudo da linguagem do povo. Um interesse genuíno por tentar entender e uma preocupação muito grande por elaborar uma proposta pedagógica
que pudesse ser, de alguma maneira, aplicada à cultura popular e ao povo. E foi isso, né? Essa foi a grande marca desse trabalho, né? Que teve o seu ponto culminante, aí o filme nos mostrou isso, né? Aí no Rio Grande do Norte, onde ele iniciou um trabalho de alfabetização de adultos, sim, mas de uma forma muito diferente, em que a gente sustenta aí que houve uma valorização do infantil. Por quê? Porque vocês podiam, acho que o filme foi curto, mas deu para perceber o quanto que essas pessoas que foram tocadas por essa experiência, a alegria daquela senhorinha, meio assim, até travessa, de poder ir frequentar aquelas aulas, de poder assistir aquilo com encantamento, a maneira com que ele trabalhava, né, com a metodologia pela qual ele utilizava e jogava com a língua. Né? Ele brincava com a língua, e brincava com a língua e com a linguagem, convidando, ele tinha um prazer enorme em manejar a língua e dialetizar com a cultura desse povo de uma forma que os convidava desejantemente a querer entrar nesse universo simbólico, que os retirava de uma condição de só submissão, de assujeitamento a um certo lugar de desamparo, de desvalia, um lugar onde eles eram apenas concebidos como força de trabalho no campo, para alguém que, como uma criança, podia ter a possibilidade de ampliar o seu universo, né? De descobrir o mundo pelas ferramentas da leitura e da escrita. Né? E que, como ele fazia isso também, além de jogar com a linguagem, né, ele fazia isso de uma maneira muito, 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 muito interessante e, de certa forma, subversiva as cartilhas. Não dava bola para aquelas cartilhas B-A-B-A-B-A, B-C-B-A-B-A, C-A-K, dá para fazer um babaca, né? Um método babaca. Não era um método babaca. Babaca, não era babaca. Como é que ele fazia? Ele fazia o quê? Ele, como o filme mostra, ele jogava com as palavras que tinham a ver com o cotidiano daquela população. Era trabalho, era a vivência, ia falando com eles, extraindo palavras geradoras, e com essas palavras geradoras, ele ia ampliando, percebendo que podia se fazer combinatórias, né? Até foi o que até o rapaz que narra o filme fala. Com poucas palavras, a combinatória, tinha todos os fonemas e eles podiam compor um mundo de possibilidades. Ele ampliava esse universo e as pessoas, e eles iam gostando de jogar e entendendo qual era a regra do jogo. Não era um jogo jogado de uma cartilha que domesticava, que doutrinava e que serviria apenas para que essa força de trabalho estivesse um pouco mais treinada para ler as instruções de trabalho. Era um método que fazia com que esses sujeitos, desejantemente, começassem a pensar e ampliar, a refletir sobre essa realidade, sobre as suas condições de trabalho, sobre, enfim, o seu estar no mundo. Porque ler é muito mais do que beabá, CA e fazer tudo que seu mestre mandar. Ler o mundo implica, de alguma maneira, o quê? Ler a si mesmo, ler o outro, ler o seu redor e pensar na responsabilidade que cada um tem do ponto de vista subjetivo, né? O que você pode fazer no sentido de ampliar essas possibilidades. Um pouquinho parecido, tem as suas semelhanças com um pouco que o Lula fez também, quando ampliou, né? Abriu as portas da universidade pública para além das elites. Por exemplo, quando eu entrei, era raro. Eu era uma menina de Jacarepaguá, tinha uma outra colega na universidade que era de Caxias, mas o restante era só Zona Sul e tal. Então, era raro, era muito raro encontrar pessoas de origem mais humilde, mesmo nas universidades públicas. Isso começou a mudar com o quê? Mudou com Lula. Lula transformou isso.
né? E aquele filme, Que Horas Ela Volta, também, de alguma forma, mostra o incômodo das elites com isso. E essas mesmas elites que se incomodaram no filme Que Horas Ela Volta, também, de alguma maneira, se juntaram, né, e se reuniram em determinado momento e acusaram Paulo Freire de quê? De comunista. E o que aconteceu com ele? Ele foi, tal qual Freud, né? Freud, por conta do nazismo, teve que se exilar. Então, ele também foi, 16 anos, condenado ao exílio. Experiência traumática, experiência foda, mas que fez o quê? Com que ele não, que poderia, muitos diante de uma situação traumática, podem ficar paralisados, inibidos, travados, mas a força desejante de Paulo Freire fez com que, apesar de você amanhã de ser outro dia, e o que ele fez com isso? Ele, no Chile, fez um trabalho muito interessante, ficou 5 anos lá como consultor da Unesco, trabalhou também um tempo em Genebra, enfim, fez uma série de trabalhos também interessantíssimos na África, até que, com a abertura política, ele pôde retornar e, durante a questão de Erundina, ele pôde ficar um bom tempo nos anos 90, certo tempo nos anos 90, na Secretaria Municipal, na Secretaria da Secretaria de Educação, né, da Prefeitura de São Paulo. Muito bem. A obra dele é vastíssima, né? Depois a gente vai passar para vocês a relação de toda a obra, né, a vasta obra que ele produziu no campo da educação. Mas é importante, né, a gente poder reconhecer algumas coisas, alguns aspectos assim que são cruciais, né? Hoje em dia, né, no imaginário, é muito valorizado essa coisa de ter estudado em Harvard. Mas, como disseram na Uni, né, o Paulo Freire não estudou em Harvard. Ele originário aqui do Brasil mesmo, eu estudo ele bem daqui. Mas ele não estudou em Harvard, mas Harvard o estuda, né? A sua obra, a sua produção é uma das mais lidas, das mais divulgadas no campo em todos os campos de saber, no mundo todo, não só na educação, mas ele é reconhecidíssimo, né, em todo o mundo, né, como é um dos pensadores mais respeitados no mundo, né? É interessante também, né, a gente poder pensar que essa praxis, essa visão que ele tinha da teoria associada a uma prática transformadora, né, que poderia alterar a condição desse sujeito, né, entendendo aí que esse sujeito, isso é muito importante a gente frisar, o sujeito que o Paulo Freire trabalhava, que ele, enquanto também educador, no primeiro momento, explicitamente, era o sujeito da consciência, é o sujeito da razão. Ele estava interessado em quê? Em uma concepção dialética que fizesse com que esse sujeito entrasse em contato com o objeto do seu conhecimento, para ter numa operação de transformação mútua e recíproca. Ok. Era essa perspectiva que ele tinha, era uma perspectiva dialética, pensando na consciência. Ele não tinha essa ideia do sujeito do inconsciente, mas ele era, de alguma maneira, inconscientemente atravessado por ela, e é isso que a gente quer sustentar por força do forte desejo que o habitava. Muito bem. Muito importante a gente também ter claro o quê? A forte visão também que ele trouxe de cidadania, porque nisso, aqui o que o filme também trouxe, enquanto que ele não só formou leitores, quanto eleitores, e eleitores com uma condição crítica de pensar a sua realidade, porque aquela fatia da população ficava alijada de poder, de alguma maneira, ter condição de ter alguma participação no universo democrático para pensar sobre os seus destinos. E o quanto que o importante fato de aceder à condição de alfabetizados e de alfabetizado no sentido
de uma leitura muito mais ampla do universo simbólico, que é o que o seu método favorecia, possibilitava a esses sujeitos poderem entrar nesse universo simbólico, no universo da lei, dos seus direitos e dos direitos humanos, né? Atuarem efetivamente como humanos e não apenas como força de trabalho, né? Um tipo de gado, sair da vida de gado. Agora é curioso, né? Como é que tem algumas... né? Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Parece que tem gente que, apesar de tudo, né, tem uma saudade da vida de gado. Deus do céu, o que é isso? O que é esse ego? Porque a gente, é importante voltar lá no que Rita trouxe, que o ego é diferente do sujeito. O sujeito do inconsciente é isso que escapa, que tem a ver com desejo, que abre para possibilidades novas. Agora, tem uma força em todos nós, uns mais, outros menos, que gosta um pouco da vida de gado, porque a vida de gado você não tem que ter muito trabalho, basta seguir uma liderança, alguém que saiba que tem a palavra verdadeira, a palavra, a verdade e a vida, qualquer força totalitária, seja ela o exército, a igreja, etc. E tal. Amém, amém. E as pessoas vão assim seguindo, né? E sem, porque se colocar nessa condição de sujeito crítico, ela exige uma responsabilidade ética com relação a esse posicionamento. E nem todos têm condição subjetiva suficiente para sustentar essa aposta. O nosso tempo está meio... Eu recomendo a vocês, se a gente tivesse mais tempo, mas eu vou estar passando, a gente vai estar passando no link... da bibliografia, vamos passar um link, porque ela está disponibilizada em PDF, uma carta linda do Paulo Freire aos educadores. E aí seria muito legal, acho que eu vou ler só um pedacinho, gente, só um pedacinho, me autoriza aí. Um pedacinho. É um presente do Paulo Freire para a gente, olha só, vou ler. Só um pedacinho, vou ler um pedacinho. Ele diz assim, a carta do Paulo Freire aos professores, vou ler alguns trechos que me marcaram. Ensinar a aprender... Leitura do mundo, leitura da palavra. Ele diz, nenhum tema mais adequado para constituir-se em objeto dessa primeira carta a quem ousa ensinar do que a significação crítica desse ato, assim como a significação igualmente crítica do aprender. É que não existe ensinar sem aprender. E com isso eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende de um lado, porque reconhece um acontecimento antes aprendido, e de outro, porque observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para aprender, e ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. Ele diz mais, o aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas que ela os faz percorrer. Algum desses caminhos e algumas dessas veredas que a curiosidade, às vezes quase virgem, dos alunos percorre, estão grávidas de sugestões, de perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora, ao ensinar, não como burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade, razão porque seu corpo consciente, sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua ingenuidade, à sua criatividade, o ensinante que assim atua tem, no seu ensinar, um momento rico de seu aprender. O ensinante aprende, primeiro, a ensinar, mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar ensinado. Ele também chama atenção muito para a questão da educação permanente e tal, e o link dessa carta maravilhosa vai estar disponível para vocês. Muito bem.
E a gente espera que, com essa breve exposição, com esse filme, com essa biografia, com essa passagem pelo Freud, né, tão bem explorada pela Rita, que a gente tenha conseguido assim, levantar alguns pontos que nos autorizaram a uma certa ousadia de aproximar Paulo Freire do infantil e também da psicanálise. O que será que permitiu a gente juntar Paulo Freire, infantil e a psicanálise? Vamos lá, vamos a alguns pontos. Primeiro, o reconhecimento, né, na prática pedagógica do Freire, de uma perspectiva que consegue ligar ao sujeito, ao sujeito do desejo e a sua palavra. Não só ao sujeito da razão. Ele fala do sujeito da razão, mas ele vai mais além da razão. Ainda que ele conscientemente tenha se fundamentado na perspectiva da fenomenologia existencial e pensado mais nesse sujeito da consciência, ele vai no cerne da questão do desejo, embora ele não tenha teorizado sobre isso. Quem vai teorizar sobre isso é a psicanálise. E acho que me deu muita vontade de fazer algum tipo de trabalho que pudesse articular o trabalho e a praxis do Freire com um texto do Lacan que se chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. Né? Onde houver desejo, vai haver subversão. Né? O desejo não se conforma a formas pré-moldadas e a conceitos pré-digeridos. Ele exige permanentemente uma transformação. Né? Enfim, um outro ponto que também para nós é da maior importância e que nos permitem essa aproximação ousada, é porque a gente reconhece no trabalho do Freire uma visada que rompe com uma tendência prevalente de se considerar a alfabetização e o letramento conferidos pela escolarização como conquistas a serem adquiridas em um tempo cronológico, muito bem estabelecido, que é a infância. O que ele mostra? Ele autoriza a gente a pensar que se houver desejo, qualquer um, então, de alguma maneira, qualquer um pode. Então, não faz muito sentido ficar pensando assim, como alguns, não, dona Lúcia, eu não posso aprender, porque eu já não tenho mais tempo para... O nome do tempo é o nome do desejo. A gente, com desejo, a gente vai cavando, a gente vai conseguindo. E vejam o que ele conseguiu alfabetizar em 40 dias, uma comunidade, enfim, extremamente carente de letramento. Né? Enfim, extremamente carente em termos simbólicos, mas o desejo dele, também, o que é esse desejo? É só o desejo de quem está lá? Não, esse desejo causa desejo, o desejo decidido dele, né? E muito bem instrumentalizado, muito bem preparado, com uma metodologia que dialetiza, que problematiza, com forte conhecimento de língua. O que ele fez? Ele conseguiu ali mobilizar toda aquela combinatória de linguagem e fazer o quê? Que, de alguma maneira, eles se tornassem criança, brincando com jogos de linguagem. Porque, né, brincar com a língua, jogar com a língua, é jogar também. Né? É brincar e dá prazer, né? E dá satisfação. Muito bem. Terceiro ponto. Ainda que inconscientemente, Paulo Freire, né, tem esgarçado a noção de infância ao construir um método para a educação popular não mais submetido a um categórico e cruel cronos que apartaria os trabalhadores da possibilidade de efetuar uma leitura crítica e transformadora de suas realidades. De alguma maneira, o que ele faz? Ele rompe com essa ideia que a gente tem muito, né, de fases, de etapas e de tempos. Né? O tempo é o tempo do desejo, né? E o infantil é alguma coisa que vai estar sempre restando em nós como uma possibilidade de ser resgatada e exigindo possibilidades transformadoras. Então, nesse sentido, se me perguntarem, Paulo Freire é subversivo? Sim! Paulo Freire é subversivo? Sim! Paulo Freire é subversivo? Sim! Por ter levado em conta na sua praxis educativa o sujeito e seu desejo.
Sujeito e desejo que, sempre infantis, que são por excelência e por injunção ética subversivos e não adaptativos, primam pela diferença. Não é uma repetição do mesmo beabá, ABC, babaca. Não é, né? É algo mais. Não é alguma coisa que vá na direção daqueles, até que certas brincadeiras, até a gente pensar, não é qualquer brincadeira, tem brincadeira que também bota a gente na forma. Se a gente for pensar, Bento Frade, na boca do forno, tudo que seu mestre mandar, faremos todos, se não ele quiser, levaremos bolo, cacete, o que é isso que a gente ensina para criança? E vai passando pela tradição. Que merda é essa? Caraca, a gente tem que pensar o que está falando para as crianças. Muito bem. Sim, Paulo Freire nos oferece, enquanto professoras e psicanalistas, o quê? Um grande exemplo de um educador que soube fazer valer sua condição de sujeito no mundo, deixando-nos um legado de uma obra que é marca da sua singularidade. Obra que se produz pelo gesto criador de um sujeito que, como uma criança, ainda consegue se espantar diante do mundo e de suas contradições. Ele nos convida, como artista, a estarmos aptos ao espanto. Alain de Gevaio, nos 3 Tempos da Lei, ele nos mostra que o jogo da criança não é pura diversão, um desejo sem consequência separado do real. Ao revés, ele engendra o real, ele cria a realidade, transforma. Tal jogo não tem como função enganar o tédio produzido pela monotonia do cotidiano, como no adulto. Né? Porque a gente usa o lazer para se livrar do tédio. Muitas vezes, a pandemia tem sido bem isso. Pois o cotidiano é para ele fonte permanente de espanto. A criança está permanentemente espantada, deslumbrada, um deslumbramento incompreensível para aqueles que não mais o experimentam. O Didier Weil, em algum momento do seu texto, faz uma pergunta. Como um adulto que sabe ou pensa saber o que é uma pedra ou um graveto, poderá ele compreender o espanto de uma criança diante de uma pedrinha? O suposto adulto não desconfia que o olhar espantado da criança é testemunho que ela vê algo que o adulto cessou de ver, algo que os pintores, artistas e criadores, de uma maneira geral, se esforçam em ver. Seria muito bom se nós, como educadores, reaprendêssemos com as crianças e com os artistas a recuperar a nossa aptidão ao espanto. Por que tal aptidão que caracteriza a criança teria que decair na medida em que amadurecemos? Parece-nos na medida que não se trata exatamente de uma simples queda, mas de uma certa clivagem, né, que se opera nas sociedades ocidentais. Parece que no mundo ocidental contemporâneo, moderno contemporâneo, o espanto passou a ter hora marcada. Onde ele ocorre? Nos espaços de lazer, ou espaços dedicados à arte, nos teatros, nos estádios. E nesse momento, é como se a nossa criança voltasse à vida e ela pudesse se alegrar. Né? Então, é importante que a gente se abra ao espanto. E aí, nesse sentido, que a colaboração da psicanálise também é interessante, porque a gente viu que tem gente que apesar, quando chega nesse limite ali, até o Descartes, lembrando também uma coisa importante, o sujeito da psicanálise é o sujeito cartesiano. Ele nasce do sujeito, ele tem a ver com o sujeito da razão. Mas o que o Freud fez? Ele fez uma torção, Lacan fala isso no Seminário do Ato, ele fez uma torção e extraiu dali o sujeito do inconsciente, esse sujeito do desejo. Né? Ele nasce disso. E o Descartes, quando nas suas meditações, que de alguma forma o sujeito é aquele que pensa, ele foi pensando, ele foi cogitando, ele foi no limite no seu discurso do método, foi pensando, e chegou a pensar, o seu máxima lá, botou ela em questão. Penso, logo existo, penso, logo sou. Mas, gente, e quem garante? E se eu penso, eu estou louco? E se meu pensamento está com alguma falha, estou com alguma psicopatologia? Como fundar o meu sistema de pensamento no eu e na razão? Caraca! Ele ficou ali, não chegou no limite. Quase que ele chegou lá. Ele quase botou o pé lá. Mas o que aconteceu? Neuroticão mudou. Deus garante. Recuou. Foi fundo, mas voltou para Deus. A gente faz isso. Alguns voltam para Deus, ou outros voltam para outras formas totalitárias.
E é preciso que o infantil em nós possa insistir. É preciso que estejamos aptos, especialmente como educadores, a fazer valer a função do espanto. E que a arte nos ajude. Né? E que como, é pena que eu não posso mostrar, mas venha, imaginem, a imaginação é fértil. Nós somos crianças e podemos imaginar para além dos aparelhos. Então, vocês lembram daquela, eu queria mostrar aquela imagem maravilhosa das manifestações chilenas, em que uma bailarina linda, leve, solta, flutua por cima dos tanques. Né? É preciso que a gente, como o Geraldo André já cantou, que a gente acredite que as rosas possam vencer canhões e que a arte, a subjetividade, a criação possa permanentemente engendrar um mundo. Né? Esse mundo nunca vai estar perfeito, nunca vai ser pleno, e é preciso que não seja, porque é justamente na falha, a imperfeição, naquilo que manca, que a gente é convidado a inventar e a se espantar, que possamos permanentemente nos espantar e permanentemente olhar criticamente para as nossas mancadas. Aqui demos muitas, especialmente porque eu não tenho o menor jeito com essa tecnologia. Mas seja lá, mas desejo eu tenho. Gente, um beijo. Tchau. Lúcia, Rita, obrigado pela palestra. É super bom ouvir vocês, né? Eu fui aluno da Lúcia há muito tempo atrás, 1998. É super bom ouvir ela de novo falando. Vocês trazem contribuições interessantes para a discussão, né? É sempre bom frisar esse elo, que é esse atravessamento que pode ser feito entre psicanálise e educação, tá? Partindo dos pressupostos dos limites que o Freud denunciou da educação. Se a educação for normalizatória e moralizatória, não vai dar em nada, porque o educador se desconhece, a criança se desconhece, né? Então há necessidade de, como a Lúcia trouxe no final, de se fazer uma torção, né? E quando essa torção é colocada pela valorização do sujeito / desejo, o quanto que a educação não vira... não passa a ter na ideia de transformação mesmo o seu principal motor, e uma transformação não apenas subjetiva, mas subjetiva / social, né? Porque uma transformação de um campo vai levar a do outro, se é que esses dois campos podem ser tidos como separados, tá? Enfim, mais uma vez foi um prazer ouvir vocês. Agora a gente vai passar a palavra para os debatedores, a professora Eliane Ribeiro e o professor Henrique Pleasance. A gente hoje vai ultrapassar o tempo um pouquinho, tá? E depois a gente pode ver se a gente seleciona 2 perguntas ou comentários que foram feitos no chat, tá certo? Professora Eliane, vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos, morrendo de saudade de todo mundo, dos alunos, dos meus colegas. E é um prazer ouvir também a Rita e a Lúcia, que a gente, embora esteja na mesma universidade, como somos de campos diferentes, a gente, né, tem pouca oportunidade de se escutar. Então, acaba que é aqui que a gente vai conhecendo mais, né? A Lúcia, por exemplo, hoje potência total, né? Não sabia que a Lúcia era tão potente assim em sala de aula, viu, Lúcia? Bom, é um prazer ouvir vocês. Eu tentei aqui formular alguma questão, que é um belo desafio, porque eu sou uma pessoa que vem do campo das ciências sociais, né, da sociologia da educação, e tentei
conforme vocês foram falando, eu tentei articular alguma coisa dessas duas áreas, né? Bom, de início, eu gostaria de saudar a capacidade em aproximar Freud, Lacan ao Paulo Freire. Eu acho realmente muito ousado, né? É uma ousadia, e eu parabenizo. E também eu acho que fica para a gente a importância, né, nesses tempos, né, que tentam desconstruir o trabalho, né, do professor Paulo Freire, a potência da produção do Paulo Freire, que consegue dialogar com múltiplas e diversas áreas, né? Então, você vai encontrar trabalhos potentes na área de saúde, ciências naturais, tecnologias e na psicanálise, né? E vocês estavam falando, e eu lembrei que quando Paulo Freire morreu, teve uma grande homenagem na UERJ, não sei se a Rita lembra disso, e que foi chamado para falar sobre a sua experiência com Paulo Freire, o grande psicanalista Jurandir Freire Costa, porque ele trabalhou com Paulo Freire quando jovem. Ele, quando jovem, participou, né, de experiências de educação popular. Ele, um estudante de medicina, no Recife. E eu lembro que ele fez uma leitura assim, profundamente emocionante, né? E como é que ele linkou a psicanálise, a medicina, à questão do pensamento de Paulo Freire, né? E eu queria também lembrar que o Paulo Freire ele vai fazer todo o seu trabalho no campo da educação de jovens e adultos, mas ele começa observando classes infantis, que eram as classes da Elsa, da esposa dele, né? A esposa dele era uma professora de ensino fundamental. Ele vai observar essas classes e ele começa a se perguntar, né? Fazer uma série de perguntas sobre tanto sobre aquela realidade, né? Como é que se dava o conhecimento e aprendizagem das crianças, como pelas condições sociais, por que aquelas crianças abandonavam a escola, né? E ele vai fazer toda essa reflexão. Então, eu acho que ele tem um pé na infância nesse sentido também no seu trabalho, né? E hoje à tarde, inclusive, gente, está tendo as tardes freirianas organizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. Hoje foi com o Sérgio Haddad. Foi sensacional que o Sérgio Haddad acabou de lançar um livro sobre o Paulo Freire, e eu indico a leitura, que é muito interessante, tá? Bom, eu queria só chamar a atenção, tentei fazer aqui uma ponte bem rápida, chamar a atenção a algumas coisas, né? Primeiro, quando a Rita trouxe o vídeo do Freud, né? Contando, e me chama a atenção quando ele fala, né? No início, as pessoas consideravam minhas ideias repugnantes, né? E aí a gente pensar, né, o nome desse curso, né, a construção social, né? Como é que se vai se construindo um campo de conhecimento? Então, o pensamento de Freud podia não ter sido construído, certo? Não é uma coisa dada, né? Ele foi construído, assim como o pensamento de Paulo Freire. Então, acho muito interessante a gente pensar isso tudo nessa perspectiva, né? Que existiu uma construção desse pensamento psicanalítico, ancorado em várias outras áreas, como o pensamento do Paulo Freire também ancorado em várias outras áreas, né? Então, isso que eu acho bem bacana a gente que está se propondo a estudar, pensar um pouco sobre isso, né? E eu queria trazer aqui uma questão para vocês, né? A sociologia, ela sempre transitou, né? O grande debate na sociologia foi sociedade e indivíduo, né? O tempo todo, sociedade e indivíduo, sociedade e indivíduo. Desde os clássicos, né, das ciências sociais, até autores mais contemporâneos, né? Entender essa relação desse indivíduo, como é que ele se constrói como sujeito, né? E como é que se constrói como um sujeito de direitos, né? Se você falar hoje na infância, né? Já é um sujeito, a infância também hoje já é considerado um sujeito de direitos, né? Que vai além, né?
o debate vai se ampliando, né? Então, eu lembrei do Norbert Elias, que também tinha um pé, né, na psicologia, né, na psicanálise, um sociólogo, historiador, que ele vai dizer que não existe um indivíduo em completo isolamento social, nem uma sociedade sem indivíduos com sua singularidade, né? Então, eu fiquei pensando um pouco no que vocês trouxeram, especialmente a Rita, né? Quando você está pensando nesse indivíduo e nessa sociedade, né? Como é que isso isso está profundamente interrelacionado, né? E o Simmel, né, vai dizer que os indivíduos vivem no cruzamento de múltiplas relações de socialização, ou seja, é um mundo de coisas para a gente pensar no indivíduo, né? Então, a gente pode afirmar que o processo de socialização, por meio desse conjunto tão amplo de interações sociais, que se desenvolve pela relação com distintas gerações, valores, ideias, né, ética, né, isso um pouco que a Lúcia trouxe, né, pela linguagem, que é fundamental, né, pelas trocas, né, a troca do amor pela atenção, da atenção pelo amor, né, como a Rita disse, das brincadeiras e dos jogos, né. Então, pensando nisso, né, nessa sociedade indivíduo que vai se construindo, eu fico pensando nos dias de hoje, né? Pensando sobre o isolamento social, que é, a priori, a ausência de contatos sociais, múltiplos, plurais, que acontecem na vida social e, sobretudo, na vida escolar dessas crianças, dessa infância, né? Então, diante dessa nova experiência que a gente está vivendo, né, quais os impactos dessa vida menos social ou socialmente limitada para a construção desse sujeito, dessa infância, dessa individualização, né? Do ponto de vista da psicanálise, né? Do ponto de vista de um olhar maior para esse indivíduo, né? Como é que esse momento que a gente está vivendo, a gente pode pensar, né, nessa infância, nessa construção, que muitas vezes, eu estava vendo aqui, quem é que estava aqui? A Larissa, que toda hora é o teu filho, a tua filha que chegam aí, né, Larissa? Né? Então, você vai olhando, lá, tem outra aqui também, lá, Ana Carolina também está ali, com o filho, né? Eu vou trazer minha neta daqui um bocadinho, e a Lúcia também. Então, assim, como é que se constrói, né, essa necessidade, né, que a escola vai trazer de uma forma bastante interessante para a gente pensar nessa multiplicidade, né? Bom, é só isso, gente, pelo avançar da hora. E talvez, Ricardo, passa logo para o Henrique, depois a Rita e a Lúcia comentam, né? Sim, vamos passar a palavra para o professor Henrique e, em seguida, elas comentam as duas intervenções de vocês dois. Professor Henrique Pleasance. Tá. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, Lúcia, para a apresentação da questão da relação entre educação e psicanálise, e sobre a questão de Freud, mais como Rita, e mais sobre a questão de Paulo Freire, como Lúcia. Bem, tenho muitas coisas para discutir, então é difícil agora, mas pensei, escutando Rita, pensei em duas coisas. Primeira coisa, mas podemos discutir mais fora daqui, a constituição do corpo de uma criança tem uma etapa fundamental que é o momento de 6 meses, o momento do espelho, né? Você não falou sobre isso, mas todo mundo conhece isso, não só Freud, não só Lacan, mas os psicólogos, né? O reconhecimento da imagem da criança no espelho
temos uma distanciação do corpo em um momento fundamental, e quando tem a possibilidade de ver uma criança assim, muito interessante. Bom, é outra coisa. Eu pensei sobre Freud, pensei a expressão de Freud sobre o mal-estar. O mal-estar no mundo contemporâneo, ele falou muitas vezes sobre o malaise na civilização, o malaise na cultura, tem duas possibilidades de tradução. Acho que, normalmente, é cultura, mal-estar na cultura. Então, podemos pensar qual é a herança de Freud para pensar hoje a questão do mal-estar, porque todo mundo penso que estamos numa situação muito difícil, não só por causa da pandemia, mesmo geral, e os professores muitas vezes falam estamos muito mal. Então, temos mal-estar também sobre a educação. E podemos usar, não sei se tem muitas possibilidades, podemos usar a obra de Freud sobre a questão. E sobre Paulo Freire, bom, gostei da apresentação sobre a questão da alfabetização como as palavras do cotidiano, a realidade, e também sobre a questão de uma leitura crítica da alfabetização por Paulo Freire. Lúcia falou, leitura crítica e transformadora da realidade, por Paulo Freire. Mas tem uma questão para mim sobre a questão das relações entre o adulto e a criança, ou entre adultos, porque por Paulo Freire, mas entre adulto e jovem, em relação à questão contemporânea da digitalização. Por quê? Porque, na minha opinião, uma leitura crítica transformadora da realidade como adulto, etc., como as palavras do cotidiano, as palavras do trabalho, as palavras da realidade, precisa de uma interação. Para mim, eu acho que precisa de uma interação. Então, a leitura crítica leva a pensar sobre a implicação do sujeito falando, a relação, a interação do sujeito falando. E eu acho que agora o problema da digitalização e também a perspectiva da educação hoje, não só do Brasil, mas fora do Brasil, tem ministro da Educação que vamos ver agora mais digitalização. Mas é uma loucura para mim, uma loucura, podemos usar, certo? Mas para fazer uma leitura crítica da sociedade, para implicar as pessoas com o pensamento, com a alfabetização, com a linguagem, precisa uma coisa como a interação. Né? E eu acho que temos uma pergunta muito importante para nós todos sobre a questão das relações, a interação entre as pessoas, uma pessoa que ensina e outra que aprende. Né? Então, precisa de um presencial. Sem presencial, é um problema. Obrigado. Professoras Rita e Lúcia. Eu vou responder primeiro, Lúcia. Eu acho que Eliane colocou uma questão, e, aliás, gostei da forma, gostei de ouvir você falar em Simmel, George Simmel, considerado, né, o pai da sociologia, trabalhei muito com ele no meu doutorado. Então, eu entendi que você colocou uma pergunta, né? Como pensar, assim anotei, a socialização da infância nessa época de Covid-19, né? Onde as crianças estão tendo aulas online, dentro das suas casas, enfim, aquelas que podem, né? Você ainda há pouco falou, vou chamar minha neta, o meu neto está longe, eu estou longe do Rio, eu não estou no Rio de Janeiro, mas eu tenho um cachorrinho aqui que funciona também, toda hora pede colo, agora ele está aqui contido. Mas eu tenho pensado nisso, isso tudo é muito novo, não é, Eliane? É um momento absolutamente inusitado na história da humanidade, onde, não sei, tudo bem, a gente pega a gripe espanhola, né, depois da Primeira Guerra Mundial, mas não se trata da mesma coisa. Foi avassaladora a onda de contágio pelo mundo todo. O mundo todo, ninguém escapa disso, né? Talvez em algumas ilhas,
mesmo assim, por algum controle, fecharam fronteiras aquáticas para ninguém chegar perto. Bom, e muita contenção dos seus governantes, como aconteceu na Nova Zelândia, apesar de casos, né? Todo mundo obedeceu, a cidadania lá foi cumprida à risca. Então, quando eu penso no que pode ocorrer, porque tem se falado muito de um adoecimento mental da população brasileira, em função desse isolamento obrigatório, que foi feito por algum tempo, já não é mais feito, né? A questão também que foi colocada pelo governo federal, como se pudesse haver uma opção legítima entre a Bolsa ou a vida, né? Colocado dessa forma, enfim, vai trabalhar, porque a economia não pode parar, questão é um paradoxo cuja resposta é imediata, né? A vida em primeiro lugar, mas enfim. Então, diante dessa circunstância, não há outra forma, quer dizer, as crianças, embora elas não sejam o maior alvo do coronavírus, né? Não desenvolvam a Covid-19, mas elas também são transmissoras, e geralmente dentro de casa pode ter pessoas mais velhas, enfim, ou com uma fragilidade física, né? Por alguma comorbidade, e não desenvolva, que ela possa transmitir a doença, a Covid-19. O que eu tenho reparado? Eu tenho um neto também, meu neto está com 11 anos, eu converso muito com ele via, até dou aula aqui, fico brincando, viu, Henrique? Ele está aprendendo francês agora na escola dele, então eu ajudo um pouquinho, vou pedir para você ajudá-lo também. E é uma escola canadense, ele já é bilíngue, ele fala inglês, né? Mas agora eles introduziram também o francês, que nessa idade. E um comentário da minha nora foi bem interessante, porque eu fiquei pensando, ele era um atleta, ele jogava futebol 3 vezes por semana, é jogador, inclusive, já do Clube Madureira, né? De futebol de salão, e todo final de semana tinha futebol de campo, sábado e domingo, às vezes 3 partidas num dia só. Ele hoje está reduzido a ficar dentro de casa, porque o lugar onde ele mora, embora tenha um condomínio, está fechado, tem um espaço de lazer, mas está fechado, ninguém pode frequentar. E aí eu estava perguntando à minha nora, justamente, conversando com ela, ele deve estar sentindo muita falta dos amigos, né? A aula online não é a mesma coisa, ele tem aula das 7h30 da manhã às 3 da tarde, com um pequeno intervalo entre uma e outra, para ir ao banheiro, vai fazer xixi, vai tomar água, almoça, volta, enfim, e aquela troca com os amigos, né? E o recreio com futebol, nada disso existe mais. Mas ela me chamou a atenção o seguinte, mas a troca, Rita, continua existindo, aquela falação de amiguinhos continua existindo. Sabe o que eles fazem? Tem a aula no computador, né? E eles ficam nos celulares trocando mensagens pelo WhatsApp entre eles. Igual a gente. Igual a gente. Todo mundo aqui está trocando também. Quando não põe aqui no chat, está trocando entre si, né? Então, isso dá aquele período, aquela fofoquinha na sala de aula, de um conversar com o outro e etc. e tal. Bom, mas acontece que a gente não é só linguagem, né? E aí eu já vou emendar o que o Henrique perguntou. Com relação ao Estádio do Espelho, é claro que eu pretenderia, se eu tivesse 2 horas para falar aqui, eu tinha feito esquema. Não sei se vai dar para você ver, já tinha feito um esqueminha aqui, dá para ver? Precisa de mais tempo, né? Não, esse esquema é porque eu queria fazer a torção. Eu ia apresentar também a torção do sujeito. Mas, enfim, não dá, precisa de muito mais tempo, né? Teria que trabalhar também com a contribuição do Henri Vallon, né? Para falar das experiências que ele fazia, de todos os experimentos com a reação de animais diante da sua imagem refletida no espelho. Mas é por isso mesmo que os computadores são espelhos também para nós. Várias vezes eu já me peguei, mas eu já estava observando há muito tempo nos outros como as pessoas que estão falando se olham
no computador, na tela, e arrumam um cabelo, né? Dão um jeito, fazem qualquer coisa assim. É um espelho, a gente meio que fala com a gente mesmo, não é? Reflete isso. Nós não somos mera imagem. E o estádio do espelho já demonstra isso muito bem, né? Quando Lacan trabalha que a imagem engana, que o ego narcísico, né, é uma instância de todo engano, é justamente porque a gente se impressiona, e as crianças inicialmente farão isso, enquanto elas não se tornam sujeitos, elas se encantam, porque elas são completas. A imagem é completa, né? A imagem tem altura, tem largura, mas a imagem não tem profundidade. Ela é bidimensional. Então, não somos apenas corpos, né? Também não somos apenas linguagem. Esse mundo virtual que o ex-ministro fugitivo da Educação do Brasil queria implantar no projeto Futurice é um pouco isso. Quem sabe manter todo mundo afastado, né, só nessa relação, nos impedindo de ir para as ruas. Mas nem assim a gente deixa de ir para as ruas, como os americanos, os estadunidenses estão nas ruas também, lutando contra a discriminação racial, né? Contra a violência. Então, vai chegar um momento, e hoje, por exemplo, já tem março, abril, maio, junho, daqui a pouco já vou entrar no 4º mês, em isolamento. Tá? Há um momento que ele já começa a cansar isso, mas quando isso acaba? Né? Quando é que a gente... E olha que eu estou numa situação privilegiada, eu posso pegar sol, posso caminhar pela grama, mas muita gente não pode. Né? Então, respondendo um pouco, né, o que vai acontecer com a socialização da infância? Eu acho que, por enquanto, as crianças se manterão, as que já estavam na escola. As que não entraram ainda, as muito pequeninas, essas vão sofrer mais. Os adolescentes, com certeza, estão sofrendo mais ainda. Imagina não poder ir a uma festa, não poder beijar na boca, não poder começar a ter as suas primeiras experiências sexuais, de fato. Né? Quão difícil é. Todos nós lembramos de nossas adolescências. Né? E muita gente permanece adolescente ainda, ou criança, como a Lúcia bem lembrou. Então, entender ou poder prever quais serão os efeitos desse período de confinamento só depois. Né? Vou usar um a posteriori. A gente vai aprendendo com o que está acontecendo. Recomendo para vocês, a Fundação Oswaldo Cruz lançou um manual, né, sobre cuidados com a infância. É bem interessante. Não é psicanalítico, mas são cuidados não só com a saúde mental, a saúde física, a necessidade de esporte, de fazer alguma atividade física, né? Porque criança tem muita energia. E os pais acabam ficando muito, muito cansados quando a eles é delegada a função de fazer uma educação doméstica. Né, com tudo que se tem para fazer, como se também não se tivesse trabalho à distância, ainda tem que se encarregar disso. A última palavra, para eu passar para a Lúcia, enfim, são conversas, né? Aqui é uma roda de conversa. O mal-estar é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Né? É um conceito já mais avançado na obra freudiana, quando ele escreve o mal-estar, já está nos anos 30, ele morreu em 1939, foi para Londres em 38, mas é um conceito que eu acho que capturou grande parte de pensadores, né? Do Bauman, né? Para falar de textos, por exemplo, o mal-estar na maternidade. Né? Há vários livros, né? Várias publicações que usam o termo mal-estar. O mal-estar, para Freud, nos constitui. Nós não podemos, de forma alguma, eliminar. Na verdade, é ele que nos movimenta. Ele corresponde àquilo que resta, né? É uma espécie de resto, de sobra da nossa saída do estado de natureza e a entrada no estado de cultura. É o preço que pagamos por ser civilizados.
Ora, parece que essas pessoas que Lúcia bem lembrou, o gado, né, a massa, e não só o gado aqui no Brasil, como foi na Alemanha nazista, como foi na Itália fascista, são pessoas que preferem não pensar, preferem seguir seu amo. Tá? Não têm com isso mal-estar? É uma pergunta. Né? Ficam mais amparados na crença? Ficam sim, sabe por quê? Porque eles retornam àquele momento do estádio, do espelho, onde a criança se identifica à imagem e se engana que ela é aquela imagem completa, absoluta, que nada lhe falta, basta ter mamãe, basta ter o mito, basta ter Hitler ou Mussolini e está tudo bem, ele dá conta. O Freud também escreveu um outro texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Fundamental no campo da interseção entre psicanálise e sociologia, onde ele deixa muito claro, e aí talvez eu esteja voltando um pouco a Eliane também, a questão dela, logo no primeiro parágrafo, ele escreve assim: toda psicologia social é também individual. E toda psicologia individual é também social. Bom, dito de outra forma, e a arte já apresentou isso, né? A gente pode ter 6 habitantes dentro de nós, as crianças têm que conviver com uma quantidade de outros, grandes outros, não é só a mãe, é o avô, é a avó, é o tio, é o irmão mais velho, que constituem também e acabam construindo e tecendo a subjetividade singular daquele sujeito. Ora, é uma pequena sociedade vivendo dentro de nós. Né? Todos os familiares, um professor, um bom professor, um professor ruim também, que nos magoou, que nos discriminou, aqueles que nos deu a maior força e incentivou. Né? São criaturas que vão constituindo. Então, na verdade, nós somos, para quem faz tricô ou crochê, né? Nós somos um tecido, uma rede de linguagem, de uma quantidade de figuras importantes ou não importantes, de coisas que nós lemos, de coisas que nós vivemos e vimos e que nos constitui. Então, enfim, nem por isso deixa de causar mal-estar. Às vezes a gente admira uma obra de arte, eu recomendo a vocês as pinturas do neto do Freud, chamado Lucian Freud, já faleceu. Tá? Maravilhoso. São pinturas... Hã? Maravilhoso. 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 Né? Você tem um impacto. Como se ele colocasse na tela a angústia, o mal-estar, né? Todo o processo da fragilidade humana, do envelhecimento do corpo, né? Na tela, para a gente ver. Aquela visão provoca mal-estar. Né? Mas, por outro lado, é uma obra de arte. Ela provoca aquilo que Lacan chama o encantamento, o fascínio, a captura do olhar, e nos força a depor um pouco as nossas defesas. Tá bom, vou passar para a Lúcia, acho que já falei demais. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada. Vou tentar ser breve e vou tentar conjugar as respostas. Né? Enfim, Lili, quando na sua interrogação, ela, até nesse ponto em que ela fica destacando as relações entre sujeito e indivíduo, eu vou puxar alguma coisa já que Rita, de alguma forma, tocou, que para nós, né, psicanalistas, essa dicotomia sujeito, sociedade, indivíduo, ela não se coloca. Até porque, né, esse sujeito, para a gente, ele vai estar sempre dividido e ele é constituído no social. E para a gente também, os fenômenos sociais, o que ocorre na cultura, o que ocorre no campo social, de alguma forma, espelha, o Freud fala isso literalmente lá na Psicologia das Massas, ele é, de alguma forma, uma grande mostração do que acontece no plano suposto individual, se é que é possível a gente pensar assim, forçadamente no indivíduo. Que indivíduo não há
na medida em que esse sujeito vai ser sempre dividido, vai ser sempre compartimentalizado, ele não é essa unidade. Essa unidade é a ilusão especular que é produzida no estádio do espelho e que dá um apaziguamento da angústia danado. Por isso que o retorno ao que ocorre nas tendências nazifascistas, na busca de líderes, na busca por formas totalitárias, porque isso, de alguma maneira, para alguns que não suportam, aí voltando aqui, ligando um pouquinho com a questão do mal-estar, esse mal-estar nosso, que é estrutural, que é inevitável, que é fonte de angústia, vai estar sempre ali, mas o que a gente faz com isso? Aí o processo de análise, né, e talvez ao lidar com as artes, enfim, ofereçam possibilidade de que, de alguma sublimação, alguma possibilidade, no caso da análise, de advertência possível, para a gente poder lidar um tanto quanto melhor com esse mal-estar e poder, talvez, não recuar diante desse abismo e conseguir condições de saltar sem garantia total, com alguns elementos, porque o tempo que nos importa é muito um tempo lógico, a gente está muito preso a uma espacialização do tempo, em cronologias, em querer, até para tentar ter a ilusão de previsibilidade. Ela perguntou também sobre o que pode acontecer na pandemia, e para a gente não dá para ter essa resposta plena até antes que as coisas aconteçam, porque cada sujeito é um e cada um vai elaborar isso de uma maneira muito, muito particular. Claro que os fatores estão concorrendo, mas a resposta para cada um é absolutamente única. O que o sujeito faz diante da pandemia? O que o sujeito faz com relação ao trauma? O que o sujeito faz diante disso que está nos acontecendo? Cada um vai dar a sua resposta. Uns vão, de repente, neurotizar, vão ficar um pouco mais fóbicos, vai disparar, uma série de sintomas poderão vir a ser disparados com relação a isso, enquanto outros, talvez, nesse instante de ver, num tempo para compreender e num momento de concluir, possam dar um salto de tentar fazer alguma coisa nova com o real, de tentar, apesar de você, apesar de, né, tentar transformar, ao modo de Clarice Lispector. E ela dizia lindamente em uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Então, e foi apesar, e aí tem várias coisas que eu não vou lembrar agora, mas ela dizia assim, e foi o apesar de que foi, de alguma forma, responsável por tudo isso que, de alguma forma, ela pôde produzir. Eu, apesar de, esse mal-estar, de alguma forma, paradoxalmente, a psicanálise também ajuda a gente a perceber essa dimensão paradoxal da vida. Porque, às vezes, aquilo que aparece no primeiro momento como mais traumático ou como alguma coisa que aparentemente é devastadora, pode ser, para alguns, não é regra geral, não é para todos, pode ser que para alguns seja o que pode determinar uma virada. Por isso, a temporalidade que nos permite, a gente não pode fazer predição. A gente está determinado por essa temporalidade do desejo, que é essa temporalidade do a posteriori. A gente só pode dizer depois, para cada um, em cada experiência, porque cada um de nós sabe a delícia e da diferença de ser o que é. A gente não é categoria, a gente tende a categorizar, tende a tentar entender como classe, num procedimento aristotélico. Isso ajuda a gente a mapear um certo universo e achar que está sabendo alguma coisa, mas o que mais diferencia a psicanálise enquanto ciência, e se é que ela é uma ciência, que também é uma interrogação, é justamente que ela não visa o universal, ela visa justamente esse elemento singular, esse elemento estranho, diferencial, único, que marca cada um de nós enquanto diferença. E isso é insuportável. Lidar com isso, e o mal-estar também é essa diferença que está dentro de nós. Tão mal-vinda, tão mal vista, e que na neurose a gente fica tentando o tempo todo se livrar dela e tomando como uma maldição. Mas muitas vezes, a partir de um certo trabalho com a linguagem,
que é o que Clarice, por exemplo, faz, o que ela faz? Ela transforma o que era da ordem do mal-estar numa arte de bem dizer. O que Paulo Freire fez também, né, na experiência, no contato com a dor e no sofrimento. Tenta, a partir dali, construir vias para transformar de alguma forma e dialetizar o mundo. Vai reformar o mundo, vai encontrar a forma perfeita, essa forma perfeita não há. Porque também a perfeição, a ideia de perfeição, a ideia de boa forma, etc. e tal, ela está, de alguma maneira, ligada a essa ilusão do um, de que existe um ideal, que existe o perfeito, que existe o pleno. É preciso bem dizer o furo, é preciso bem dizer a falha, é preciso, por incrível que pareça, bem dizer até o traumático, porque é a partir dele que a gente pode começar a fazer diferente. Mais ou menos isso. E com relação à digitalização, concordo plenamente com você. Se, por um lado, ela está forçando a gente a tomar contato e aprender uma série de coisas que eu vou dizer, de maior resistência, esse negócio de ADEU, né? E a gente está aprendendo, e a gente está vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar sempre na vida, e nisso a gente vai redescobrindo uma série de coisas, mas eu concordo plenamente com você, Pleasance. Por quê? Porque o presencial é essencial, né, no que diz respeito à troca. Há uma dimensão no de contato afetivo que se perde, por mais que a gente cada vez está ficando mais sofisticado, a gente consegue ver os rostos, mas existe alguma coisa no encontro presencial que é da ordem de um encontro também em que corpos, olhares, presença, enfim, alguma coisa mais que toca a nossa corporeidade e nos afeta, e que todos, e de alguma forma a gente pode possibilitar o que você também chamou a atenção, que cada um possa tomar a palavra, que alguns, o máximo possível, que os alunos possam também tomar a palavra. Nesse tipo de dispositivo, é até bem bacana, mas você vê, com uma quantidade de alunos grande, etc. Tal, alguns fazem algumas perguntas no chat, a gente consegue recortar algumas, selecionar algumas, mas a gente não consegue trabalhar, escutar um a um. Isso se perde. Por isso, por mais sofisticado, legal, isso tem ganhos, tudo tem perdas e ganhos. A digitalização é legal, a gente ganha acesso. Provavelmente, se a gente estivesse numa sala presencial, a gente não teria esse público todo, alguns não teriam condição de chegar ao Unirio, onde quer que a gente estivesse promovendo um encontro como esse. Então, tem ganho, mas também tem perda. E essa perda e dessa dimensão de encontro faz com que a gente fique morrendo de saudade, pelo menos eu fico, desse encontro mais vivo, que marca a presença autêntica, em que a gente possa abraçar, que a gente possa se tocar, que a gente possa se ver para além de uma tela. Porque uma tela como a Rita bem colocou, ela tem uma dimensão especular muito forte. E é preciso que a gente possa ir sempre mais além do especular para, de alguma forma, não medusar diante da nossa própria imagem e poder se defrontar com a castração. É isso, gente. Obrigado, Lúcia. Ao contrário do que eu tinha falado com vocês antes, a gente hoje não vai fazer a rodada de perguntas, porque a gente estava conversando aqui no grupo de Zap e está todo mundo muito exausto já, que já passou muito tempo do previsto. Essas perguntas estão anotadas pelos dois Brunos e pela Mariana e vão ser retomadas no nosso último encontro. Tá? A gente hoje, então, fechou o módulo de infância do nosso curso. A gente teve a roda ministrada pela Cláudia na semana passada e hoje pela Rita e pela Lúcia. A gente, semana que vem, já entra no módulo sobre juventude, com 3 rodas. E a primeira delas se chama Juventude, afinal do que se trata. A roda vai ser ministrada pela professora Mônica Peregrino e vai ter como debatedora a professora Cláudia Braga Andrade e, se possível, sempre bem-vindo, o professor Henrique Pleasance.
Tá certo? Mais uma vez, obrigado, Lúcia, obrigado, Rita, foi ótimo ouvir vocês. Tá todo mundo adorando o curso aqui no chat, é impressionante os comentários que estão sendo feitos. Tá? Obrigado também, Lili, obrigado, professor Pleasance, e até semana que vem. Tá? Beijos.